em pauta. Assim sendo, os senhores vereadores que quiserem fazer, aliás, primeiramente nós vamos para a discussão e votação das proposições avulsas apresentadas pelos parlamentares dessa casa. As proposições estão em discussão. Tem algumas proposições de destaque. Por favor, senhora vereadora, a solicitação de datas, senhora 16ª. Deixa-me ver aqui. Senhores vereadores, há um requerimento que solicita uma reunião para discutir o horário de funcionamento bancário no município. E essa reunião está sendo solicitada para dia 13 de março, às 15 horas. Existe aqui a solicitação de convite aos representantes do Sindicato Patronal dos Comerciantes, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e representantes de bancos do município, os gerentes. Eu gostaria de solicitar ao senhor vereador professor Edelmino, que não está presente, que incluísse nesse convite os representantes do Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos Bancários, que são também pessoas interessadas nesse seu requerimento, professor. Senhores vereadores, eu vou colocar separadamente esse projeto de lei em discussão, esse projeto de requerimento em discussão. Por favor, vereador, Vossa Excelência poderia manifestar e já solicito a interação dos nomes dos representantes dos empregados dos estabelecimentos bancários. Com a palavra, professor vereador Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu fiz, na verdade, 2 requerimentos, solicitando a marcação de 2 reuniões, né, que passasse aqui de forma oficial pela Câmara, até respeitando aquilo que o senhor presidente pediu, né, que tudo fosse agendado de forma bastante antecipada, em função de reservar o espaço. Bem, a primeira primeiro requerimento, né, é para uma reunião do dia 13 de março, às 15 horas, para discussão sobre o horário de funcionamento, né, então, das agências bancárias. Até o Paulinho Brasília está assinando comigo esse requerimento. É que a Viçosa, ela tem um funcionamento bancário diferente das outras cidades. Até foi alvo de discussão aqui, quando nós recebemos nessa casa os gerentes de algumas agências bancárias. Nós temos aí nas cidades circunvizinhas o funcionamento das 11 horas até às 16. E Viçosa fica meio que uma ilha, né, tendo seu funcionamento das 10 até às 15 horas. E tem um entendimento por parte dos gerentes bancários e também por parte do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, que seria interessante que Viçosa tivesse, né, esse mesmo horário de funcionamento. Então, estou pedindo essa reunião para colocar em discussão aqui exatamente as partes interessadas nessa mudança de horário de funcionamento dos bancos, né, para que se chegue a um entendimento. É lógico que a comunidade ela tem que ser consultada também. Aí vai entrar um papel importante do vereador Paulinho Brasília, fazendo essa interlocução aí com a sociedade. E a outra, senhor presidente, reunião que eu peço aí por meio de requerimento, é para o dia 14 de março, às 10 horas, nessa casa, para a discussão sobre as obras na Escola Municipal Padre José Francisco, do bairro de Nova Viçosa. Nós temos lá um atraso nas obras, já praticamente 1 ano e 8 meses, mais ou menos, desse atraso. Inclusive, temos a placa lá afixada que falava em 8 meses de entrega, né, e já se passou 1 ano e 8 meses.
E, na verdade, essa reunião ela inicia um trabalho, né, que se pretende fazer. Pois não. A respeito da obra lá da Escola Nova Viçosa, eu não sei se você sabe, né? Primeiro teve uma empresa, né, que ganhou a licitação e não concluiu a obra. Não sei qual motivo, entregou. Aí teve que abrir outro, né, outro processo, né? Aí a empresa que está executando a obra lá terminou aquela parte de cá e agora está trabalhando, né, nas outras partes lá, tá? Só para esclarecer que ali teve um problemazinho de empresa, viu? Ela não conseguiu tocar a obra, entregou, aí teve que fazer, acho que, novo processo. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador João. Mas, na verdade, vereador João, a gente está querendo abrir uma discussão aqui, até o vereador Geraldinho da Violeira já fez uns requerimentos em relação à questão orçamentária de cada obra relacionada à educação no município, e a gente entende, né, que é importante a gente começar a acompanhar cada obra em particular. Então, esse trabalho que vai ser feito numa primeira reunião aqui, para poder discutir a obra da escola lá de Nova Viçosa, vai ser feito para poder discutir a obra da Barrinha, vai ser feito para poder discutir a creche de Nova Viçosa. Pois não, vereador Marcos? Não, só quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema, Idelmínio, porque, por exemplo, eu já tive também na escola, é caro a minha, o bairro de Nova Viçosa, morei ali do lado e etc. Mas é o seguinte, tem até problemas arquitetônicos. A outra diretora falou, olha, Marcos, até questões de projeto tem que repensar aqui. Tinha uma história lá de um corredor, entendeu que ela tinha receio de que ia virar corredor polonês, etc., mas, sinceramente, eu corro atrás dessas coisas, mas eu não tenho sucesso, né? Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência aí pela perseverança nesse e conte comigo. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Pois não, João. Eu acho também, professor, né, foi um requerimento meu aqui nessa casa, ao presidente, que contratasse um engenheiro. Eu acho que é muito importante, nessas visitas nossas agora, a gente ter um engenheiro para nos acompanhar, porque muitas vezes a gente não entende, né, das planilhas, dos projetos. Então, um engenheiro acompanhando, a gente fica mais garantido. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador João. Só para poder fechar, senhor presidente, porque nós temos várias obras em atraso, conforme o vereador Geraldinho da Violeira colocou, e eu entendo que realmente a gente tem que partir para poder avaliar cada obra em particular. Então, essa reunião nossa aqui, no dia 14 de março, né, ela vai ser feita, né, para discutir essa questão da obra da Escola de Nova Viçosa. Né, primeiro, a direção da escola vai estar presente, representante de um dos pais que vem acompanhando desde o início a obra lá, o presidente da associação de bairro. Vou pedir a presença do secretário de obras e o engenheiro responsável por acompanhar o andamento das obras, o representante das empresas, viu, João, que está lá hoje, que é Viçosa Engenharia, Ilessa Engenharia, chefe do departamento de trânsito, porque nós temos um problema também em relação ao trânsito naquele local, o representante do Conselho Municipal de Educação, Secretaria de Educação, e eu quero aqui fazer o convite a todos os membros, claro, da Comissão de Educação. Então, a gente passa a fazer um trabalho dessa maneira, pegar cada obra da educação, né, e levantar todos os problemas que tem em torno de cada obra, para a gente tentar solucionar o quanto antes, né, a demora na entrega dessas obras aí. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, nós estamos com um problema de ordem do andamento cronológico dessas obras, e entendo que essa preocupação do vereador professor Idelmínio é realmente muito pertinente. Doutor Randolfo, eu preciso de uma resposta acerca do estagiário para acompanhar a comissão de obras dessa casa. Caso o senhor não tenha resposta, por gentileza, eu determino que Vossa Excelência já leve para a comissão de licitação o edital para a contratação de um profissional pelo período necessário que não atinja os R$8.000. Então, por favor, para que semana que vem não tenhamos mais esse vácuo. O vereador João de Josino
pela quarta vez, lamenta a falta de capacidade dessa Câmara em analisar esse tipo de trabalho, em fiscalizar. Então, Vossa Excelência, por gentileza, não havendo a possibilidade de contratar o estagiário, vamos contratar pela inexigibilidade um profissional para poder acompanhar essa casa. Senhor presidente, só questão de ordem, eu já coloquei aqui uma vez, né? Nós temos um assessor aqui na Câmara que vem desempenhando esse trabalho de acompanhar planilha de custo, fazer levantamento sobre processo citatório, que é o senhor Wagner, que eu acho que vem atendendo muito bem essa casa. É lógico que, né, caso o João queira realmente um outro profissional, né, para poder atender todos nós vereadores, acho que podemos avaliar, mas nós já temos um profissional aqui que eu acho que desempenha um ótimo papel nesse sentido. O nosso problema é que a sobrecarga de trabalho do assessor Wagner tem sido muito grande. Há uma demanda por parte das comissões, da própria presidência. Então, na verdade, ele necessita de estagiários para poder estar ali sob sua coordenação, realizando esse trabalho. Eu acho, professor Edelmino, que é muito importante também o engenheiro nessa casa, porque às vezes tem alguns projetos pequenos que ele possa elaborar para a gente e o projeto estando pronto, a gente pode chegar até a Secretaria de Obra, pode facilitar muito mais para essa casa. Senhores vereadores, as indicações são as indicações pedindo vários consertos, reparos em ruas e outras mais. Pois não, vereador Paulinho Brasília. Senhor presidente, só para fazer um entendimento, quando o senhor falou para o nosso jurídico o valor, o senhor falou 8 mil para pagar o profissional ou até 8 mil? Até 8 mil, que é o valor abaixo da licitação. Por ano? Sim. Ok. Desculpe, senhor presidente. Então, seria praticamente para assessoria de 2 meses. O profissional cobraria 4 mil por mês para poder assessorar. O estagiário estaria custando um salário mínimo ao mês. Senhores vereadores, proposições em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Senhores vereadores, a palavra está livre caso algum vereador queira fazer uso. Caso contrário, a pauta estando esgotada, estaremos encerrando esta sessão ordinária. Vereadora Marilange Pinto Coelho Santana. Senhor presidente, Marilange Santana Pinto Coelho. Boa noite aos meus nobres colegas, à mesa diretora, aos que nos assistem aí pela internet. Eu queria trazer, senhor presidente, uma situação que eu vivi na semana passada. Na sexta-feira estive em São João del Rei e fiquei impressionada, e eu não sei se eu estou impressionada com... visitei a Câmara Municipal de lá, se é com a estrutura que nós temos nessa casa, o trabalho que essa casa desempenha, ou se ainda com todas as dificuldades de uma cidade como São João del Rei. Estive com o presidente da Câmara, que conseguiu, nesse início de ano, o CNPJ da Câmara para se tornar independente agora, em janeiro desse ano, sendo na Câmara de Vereadores. Além disso, na conversa que nós tivemos, eles têm toda a assessoria da casa é cargo político. Então, eles não têm um profissional concursado. Hoje ainda, quando eles fazem licitação, eles ainda dependem da Prefeitura Municipal para fazer a licitação, uma vez que só agora eles se tornaram independentes. Eu cheguei aqui e procurei, inclusive, essa casa para entender. Eu queria saber até quando é que essa casa se tornou independente, quando você escuta em 2014 que uma cidade de São João del Rei agora caminha nesse sentido.
E conversamos sobre a Escola do Legislativo, sobre o CAC, sobre uma série de assuntos, e assim, eles também se mostraram admirados com a estrutura que a casa tem, com a organização da casa, com o que é hoje a Câmara Municipal de Viçosa. Então, quero deixar aqui os meus parabéns, principalmente aos profissionais efetivos dessa casa, né, que independente da entrada e saída a cada mandato, são profissionais técnicos e, com isso, nos dão um suporte para que a gente possa continuar, passar por aqui e fazer o nosso trabalho. Né? Também, vindo aqui, não poderia deixar de falar sobre a cassação do prefeito, do Celito e do Ângelo Schecker. Eu acho que quem vive, no meu caso, que sou funcionária pública municipal, nós vivemos isso de muito perto na cassação do prefeito anterior, que foi do Raimundo, e agora acompanhando de perto esse momento. Com certeza, isso tudo preocupa a todos nós, porque nós sabemos que, às vezes, as coisas ficam mais morosas, a confiabilidade, tudo se torna mais difícil numa situação como a do momento. Né? E eu entendo, e tenho claro isso desde da quinta-feira, quando recebi a notícia, que a Justiça ela fez a parte dela, ela deu a sentença, da mesma forma que, né, o Executivo, o Prefeito, a chapa, recorreu, teve o direito de recorrer, permanecer no cargo, e cabe à Justiça determinar os caminhos, os rumos de Viçosa. E a nós, né, enquanto Câmara Municipal, quando o vereador Geraldão coloca a situação, de repente, até de mandar um documento, de fazer uma manifestação, a nós cabe acompanhar de perto e ter certeza o seguinte, que a nossa situação aqui, ela permanece por 4 anos, por mais 3 anos. Né? Independente se somos base aliada, se somos oposição, o nosso compromisso com o povo de Viçosa está aqui pautado, né? Independente de mudança ou não política. Então, é nesse sentido que eu quero me colocar. Acho que, se a gente não se coloca, fica uma situação assim, bom, como é que cada um de nós, e eu acho que o professor Idelmino foi muito feliz quando ele colocou, né? Cada um pensa de uma forma, tem um sentimento diferente em relação a isso, né? Então, total respeito ao momento que o doutor Celito está vivendo, da mesma forma que, na época, eu sei que não foi fácil a questão do prefeito anterior, que foi o Raimundo, né? Então, acho que a nós cabe acompanhar e aguardar para ver o resultado. Obrigada e boa noite. Não havendo mais inscritos, dou por encerrada esta sessão, agradecendo e suplicando a proteção de Deus. Bom carnaval para todos. Tirem de uma vez a fantasia dos guarda-roupas aí para ficar do mofo da gente.
Você viu a carta? Que eu não vi aqui.